Olá, olá! Para mim é uma enorme alegria, satisfação poder trazer para vocês aqui uma breve análise do que esperar desse novo governo que se inicia com relação ao desafio imenso da chamada competitividade global. E aí eu escrevi um artigo, estou muito honrado de tê-lo feito, para a revista Nordeste, que é do meu amigo Walter, um grande guerreiro aí, na representatividade desta potência extraordinária econômica, cultural do nosso país, que é essa região incrível, poder traduzir nesse vídeo aqui aquilo que é o teor desse artigo sobre os desafios que nós vamos enfrentar. Eu vou recorrer aqui, né, ao próprio texto, né, que escrevi, para lembrar que começo a dizer que o mundo já é completamente diferente, não aguardou pelo Brasil nesse período, desde o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, né, que compreendeu de 2013 até 2010, o planeta mudou muito. Naquela era, foi mesmo uma era de diplomacia presidencial intensa, né? O pessoal brincava que o presidente viajava muito, que já vinha de uma outra análise e de uma brincadeira com Fernando Henrique, brincavam, chamavam ele de viajando Henrique Cardoso, e no caso do presidente Lula, olha o Lula indo, olha o Lula vindo. E eu acho que a gente parou, no bom sentido análogo aí do termo, de viajar e de conectar e de estabelecer os laços que gerariam para a gente hoje um nível de avanço, um nível de possibilidades muito grande, e surge agora a potencialidade enorme de retomada de uma agenda internacional em várias frentes, e nós vamos analisar isso nesse artigo agora, para entender que não vai ser canja de galinha também, como muita gente pensa, né? Obviamente que os governantes que estão aí por ser definidos quais nomes das pastas sabem disso, mas nós vamos evoluir bastante a partir de agora, porque o mundo de lá para cá, por exemplo, pré-pandemia, 2019, viu o estabelecimento de mudanças. Vamos dizer que estava tudo muito bem engendrado pelo Fórum Econômico Internacional, que se realiza em Davos. Vocês já me ouviram falando em alguns momentos disso, inclusive na época, para que se pudesse acontecer finalmente um repensar, um refreshing da humanidade, um restart da humanidade, que se chamou pelo Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial e presidente do Fórum, no seu livro The Great Reset, ou seja, a grande reinicialização da humanidade, tendo em vista que é consciência clara e indubitável de que o capitalismo, nas suas formas tradicionais, chegou a um nível de selvageria, um nível de concentração que é impossível e contraproducente para o próprio capitalismo dar conta de seguir se ele não se tornar mais consciente, se ele não se tornar mais inclusivo. Por isso eles estão chamando de um tal de capitalismo de stakeholders, ou seja, aquele que ele se preocupa em beneficiar todos os envolvidos nas cadeias produtivas mobilizadas e movimentadas globalmente por esse capitalismo. Agora, esse é um cenário de mudança muito grande que impacta o mundo como um todo, não impacta apenas o Brasil. Mas qual é a do Brasil, né, que ficou nesse período todo tão desconectado da realidade internacional, né? A partir de agora, o nosso olhar, o nosso dever de casa e principalmente a nossa agenda. O que a gente quer dessa mudança? Nesse jogo em que, por exemplo, Davos traz para o mundo a necessidade de taxar corporações, taxar empresas do mundo inteiro com relação à taxa ambiental, né? Para poder ter a parte desses recursos, a criação de um fundo para melhorar as condições de vida do próprio meio ambiente, mas também do lado social da população humana, né? Eles conseguiram, então, colocar para o planeta e rodar isso com muita ênfase, muita propaganda, o chamado ESG, Environmental, Social and Governance, que seria, então, meio ambiente, social e governamental. O próprio BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, ele deu drive, que não vai pôr $1 em uma mega corporação ou uma startup se não tiver verdadeiro olhar, preocupação e atitudes, né, de implementação de programas que cuide desse impacto ambiental em toda a cadeia, de tudo que é produzido, de tudo que é comercializado ou serviços prestados, ao mesmo tempo que o lado social
né, esteja impactado. Não adianta mais a gente ver esses cenários. Gente, a concentração de renda no mundo segue ao ponto de que só no Brasil surgiram 10 novos bilionários na pandemia. Né? Quer dizer, a gente tem um número absurdo de 55 bilionários que detêm a grande, gigantesca maior parte da renda e da riqueza da população brasileira, por exemplo, segundo a Oxfam. Né? São 2.655 bilionários no mundo, detendo cerca de 60% da riqueza humana. Então tá errado, esses caras sabem que tem que mudar, que a coisa não pode continuar como está, e o artigo vai falar um pouco sobre essa nova ordem mundial do The Great Reset, que a partir de agora eles querem colocar para valer, né? Nesse período, embora a pandemia não pareça totalmente arrefecida, na China, por exemplo, continua tudo muito ainda parado, tem muito lockdown ainda implementado, no mundo ainda a ameaça de volta de novas cepas, etc. Mas o fato é que nessa retomada o mundo já está aí, né, vacinado, etc. Se pretende trazer essa nova ordem mundial, porque desde Bretton Woods, que foi o grande acordo que fez surgir FMI, Banco Mundial, fez surgir OMC, Organização Mundial de Comércio, tantas outras instituições globais, logo no pós-guerra, né? Agora o mundo mudou de configuração e o artigo vai mostrar detalhes sobre isso, né? Eu lembro, né, que nós acabamos no dia 15 agora, e no artigo eu escrevo isso, de alcançar a marca de 8 bilhões de seres humanos, né? E obviamente com a projeção de 9,7 bilhões de habitantes no planeta Terra no ano de 2050, segundo a ONU, as questões de recursos naturais, a questão da qualidade, né, do oxigênio que se respira em função da emissão de gases na atmosfera, passa necessariamente por um repensar, sobretudo agora na COP27, que aliás mostra o que eu dizia no início, o presidente Lula já indo para lá com toda uma quantidade boa de especialistas, 2 ex-ministras do meio ambiente, para tentar mostrar que a bioeconomia, que é um negócio de bilhões de dólares, é um bom negócio, o Brasil está atento. Enfim, o artigo fala sobre tudo isso, mas o artigo traz também os impactos das tecnologias, da inteligência artificial, de tudo isso, na provocação de uma renda mínima universal que está sendo discutida. Não é à toa que o presidente falou agora, não vai ter meio ambiente curado se não tiver ser humano curado, socialmente justo e equilibrado. Eu te convido então para aprofundar nesse artigo, ele está bem detalhado, me deram aí um bom espaço, né, de caracteres e número de palavras, vamos dizer assim, né, para a gente poder aprofundar. Eu lá digo algumas questões relativas às mudanças, quais serão as atitudes do comércio exterior mais provável, né, da nossa prioridade, a nossa agenda internacional, o que vai constar nela, o que vão ser as novas prioridades. Eu trago lá também alguma ênfase para as mudanças do ponto de vista das cadeias globais de valor, e estou aqui pegando minha colinha já para encerrar, para mostrar para vocês que o fator China e Estados Unidos na guerra pela hegemonia global de poder também estão contemplados para ensinar para nós mesmos um pouquinho por onde não ir e por onde ir. Qual é a nossa escolha? O que a gente quer? Precisamos de agenda tão abandonada há mais de 10 anos. Gratidão, aguardo a sua leitura e feedback.